Amados irmãos, amigos, servos do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios capítulo 4, fala sobre os ministros e os dispenseiros dos mistérios de Deus. E diz assim o texto: que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia a mim pouco se me dá de ser julgado por vós, porque algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julguei antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Pois bem, esse texto é muito importante para nós fazermos uma meditação, analisarmos bem o que nos traz esses versículos. E aqui eu acho interessante o que o apóstolo Paulo ele nos orienta, né? Como servos de Deus, como trabalhadores na obra, a gente deve ter esse cuidado, porque ele diz: eu não me sinto culpado, ou seja, eu não me considero pecador, mas também não me considero justificado, ou seja, não me considero uma pessoa impecável, não me considero uma pessoa que não tenha as minhas falhas, os meus defeitos, porque o julgamento quem vai fazer é Deus. Olhando para esse texto, às vezes a gente chega a pensar acerca de quantas coisas, quantos julgamentos os seres humanos fazem uns dos outros, né? E o apóstolo Paulo, ele diz: a ninguém julgueis, a nada julgueis antes de tempo, porque Deus é quem vai julgar, né? Diz assim o versículo: porque em nada me sinto culpado, nem por isso me considero justificado. Quer dizer, eu sou uma pessoa, busco a Deus, eu procuro servir a Deus, viver na graça de Deus, guardar os mandamentos de Deus. No entanto, eu não me considero melhor que ninguém, mais santo que ninguém, porque o que nós temos visto nos dias atuais, uma enchente de estudos, de ensinos, de brigas religiosas, uns querendo ser melhor que os outros, e a Bíblia Sagrada não nos ensina isso. Eu quero até aproveitar aqui e dizer para você que leia e estude a Bíblia e pare de ficar ouvindo pregações de não sei quem, de não sei mais quem, que tenta negar aquilo que nós aprendemos outrora na Bíblia. Ontem eu estava vendo um ensinador, né, querendo se mostrar sábio, se mostrar inteligente. No entanto, ele negava coisas que a própria Bíblia Sagrada, né, ela condena, né, coisas que a própria Bíblia Sagrada mostra Jesus dizendo. Por exemplo, ele dizia que Jesus e Deus não é o mesmo, né? Fazendo assim uma separação. Só que Jesus Cristo mesmo disse: eu e o Pai somos um. Também Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Pois bem, às vezes nós queremos julgar as pessoas sem observar a Bíblia. Eu via quando ele dizia que a pregador tal, livro tal, igreja tal, era isso, era aquilo. Então nós não podemos fazer esse tipo de julgamento. Nós temos que examinar as Escrituras para nós aprender dela, porque é ela que nos ensina a vida eterna.
Mas voltando aqui para o assunto onde Paulo diz: lá ninguém me julga, eu não me considero melhor, mais santo, não me considero justificado, eu não me considero uma pessoa super importante ao ponto de dizer eu não tenho nenhuma falha, nenhum defeito, né? E em função disso, eu não tendo como me apresentar sem nenhum defeito perante Deus e nem até mesmo perante a sociedade, nós devemos ter o cuidado para não acharmos que os outros são menores que nós, né? Quer-se num dispenseiro de Deus que o pensamento, que o entendimento, que ele viva de forma que o nome de Deus seja glorificado. O apóstolo Paulo até recomenda que nós considere o nosso próximo, né, como ele sendo superior a nós, ele sendo mais importante que nós. E assim, nós devemos lutar para que Deus veja a gente dessa forma. Então, meus amados, é importante que cada um de nós, ao invés de apontar, de julgar, de falar mal do próximo, de apontar uma falha do próximo como sendo aquilo um pecado terrível e como se eu não tivesse nada, ao invés disso a gente orar uns pelos outros, unir as nossas mãos no trabalho, na força, na fé, considerando a importância de cada irmão, porque o irmão que chegou mais novo na igreja, ele é importante quanto a mim, que cheguei há 39 anos atrás, né? Cheguei a 37 anos, 38 anos atrás, né? O irmão que começou a dizer alguma coisa na igreja, hoje ele é importante, da mesma forma que eu, que desde os meus 13 anos, né, trabalho anunciando o evangelho. Todos temos a mesma importância. Então nós devemos ter esse cuidado, porque não é porque eu desde os meus 13 anos que eu trabalho no evangelho que eu sou mais importante que quem chegou ontem, né? É interessante nós olharmos para isso. E não julgar, não se sentir, eu sou justificado, né? Tem pessoas que até dizem, eu posso falar porque eu sou. Não é assim. Nós devemos entender que o julgamento das nossas ações, dos nossos pensamentos, o nosso julgamento vai vir naquele dia. E esse julgamento aqui, de acordo, termina o versículo 5, naquele dia, você, eu, nós, cada um receberá o louvor de Deus. Aquilo que Jesus disse: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Que Deus abençoe a todos. Eu quero orar com você. Senhor Jesus Cristo, eu te peço por este irmão, por esta irmã, por esta pessoa, talvez até esteja passando por um momento difícil na sua vida, no seu lar, na sua casa, com a sua família. Eu não sei do problema dele, do problema dela, mas eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, que abençoa de forma especial, de forma extraordinária esta família, esta pessoa. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa este irmão, esta irmã. Faz com que ela alcance, Senhor, a vitória, alcance a tua bênção, a tua graça, conforta o coração, resolve os problemas de saúde, problemas financeiros, seja qual for o problema, resolve para a glória do teu nome. Amém. Glória a Jesus.